Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa segunda aula e na aula de hoje nós vamos falar a respeito do menor múltiplo comum. Lembra que nós estávamos estudando múltiplos de um número natural? Hoje nós vamos falar do menor múltiplo comum, que nós abreviamos pelas siglas MMC. M de menor, M de múltiplo, C de comum. Então quer aprender? Então vem comigo. Pessoal, você já assistiu uma corrida de carros ou de motos, enfim, né? Os carros largam todos ali do mesmo lugar, né? E ficam dando voltas e voltas numa pista várias vezes. Aí tem aquele carrinho que é um pouco mais rápido, né? Que ele vai passar na linha de partida, né? Na linha de chegada ou partida, que é a mesma, um pouco antes que o outro, né? Agora imagina isso várias vezes, né? Pode ser que os dois coincidam de estar passando pela linha de chegada ao mesmo tempo. Tá? Só que esse aqui já vai ter dado voltas a mais que o outro, entendeu? Então, ó, eu vou colocar na sua tela um problema que fala do kart. Kart é uma espécie de corrida, né? Um carrinho aí, e a gente tem as corridas de kart. A Thaís e o Eduardo estão aí brincando nessa pista de kart, e eu quero que você leia o problema, pense, reflita um pouco sobre ele, e eu já venho com a resposta. Aguarda aí. E aí, conseguiram fazer a leitura do problema? Pensaram sobre ele? Então vocês viram que a Thaís, ela tinha um carrinho mais rápido que o do Eduardo, né? Ou ela era mais rápida, não sei. Mas a cada 2 minutos, ela completava uma volta na pista de kart. O Eduardo demorava 3 minutos, tá? Aí vem a pergunta, ó. Depois de quantos minutos após a partida, os karts da Thaís e do Eduardo se encontraram pela primeira vez no início da pista, no ponto de chegada, de largada, tá legal? Então olha só, a gente sabe que o carro da Thaís demora 2 minutos para dar uma volta na pista. Então em 2 minutos dá uma volta, em 4 minutos são 2 voltas, em 6 minutos são 3 voltas, em 8 minutos 4 voltas, em 10 minutos 5 voltas. Então perceba que o carro da Thaís está completando voltas na pista sempre de 2 em 2 minutos, né? A gente está falando nos números pares. O carro do Eduardo demora 3 minutos para dar as voltas na pista. Então, olha, em 3 minutos ele dá uma volta, em 6 minutos são 2 voltas. Se a gente pegar 9 minutos, são 3 voltas. Então, repare que aos 6 minutos, os dois carrinhos vão estar passando novamente ali no ponto de largada, no ponto de chegada da pista. Então eles vão demorar 6 minutos para se encontrarem novamente. Só que nesse tempo de 6 minutos, a Thaís vai ter dado 3 voltas, enquanto o Eduardo vai ter dado 2 voltas apenas, entendeu? Então olha só, o que isso tem a ver com o menor múltiplo comum? Vamos preencher essa tabela que vai ficar tudo mais simples, vai clarear a nossa cabeça. Olha só, no instante zero, né, no primeiro minuto, aí, antes do primeiro minuto, a Thaís não tinha dado... Bom, não tinha começado a corrida ainda, então vamos começar com 0, né? Depois de 2 minutos, ela vai estar passando no início da pista, tá? Então, depois de 2 minutos, ela passou no início. Depois de mais 2 minutos, ou seja, após 4 minutos, ela passou novamente pelo ponto de início da pista. Após mais 2 minutos, ou seja, depois de 6 minutos, ela passou mais uma vez pelo ponto de largada, de partida. Depois passou aos 8, aos 10, 12, 14. Então, a cada 2 minutos, ela estava completando uma volta na pista e passando, né, pelo início de onde ela tinha largado. O Eduardo demorava 3 minutos, tá? Então, no início ali, 0, né? Não tinha começado ainda. Depois de 3 minutos, ele passou pelo início da pista. Depois de mais 3 minutos, ou seja, aos 6 minutos, ele passou de novo pela pista, pelo início. Depois aos 9, aos 12, aos 15, 18, 21, tá? Então, o Eduardo demorava 3 minutos para conseguir completar a prova. Agora, analisando essas duas sequências numéricas, a gente percebe claramente que aqui, ó, a gente tem a sequência dos múltiplos de 2.
certo? E aqui no Eduardo a gente tem os múltiplos de 3. Sequência dos múltiplos de 2, sequência dos múltiplos de 3. Repare que tem alguns momentos que os dois estavam passando juntos pelo início da pista. Isso aconteceu no início, né? Lógico. Depois, aos 6 minutos, os dois estavam passando pelo início da pista. Aos 12 minutos, os dois estavam passando novamente no início da pista. É que não coube aqui, mas ia aparecer o 18, né? Ia ter um 18 aqui, certo? Depois ia ter 24 e assim por diante. Então, conforme o tempo ia passando, eles iam se encontrando no início da pista. Isso é o que nós chamamos de comum, certo? Comum é quando algo acontece junto, ao mesmo tempo. No caso aqui, nós estamos falando dos múltiplos comum. Esses números correspondem a múltiplos. Agora eu quero saber qual deles é o menor, tirando o zero, porque senão toda hora vai ficar dando zero. Qual é o menor múltiplo comum do 2 e do 3? Olha a simbologia matemática aqui, ó. MMC de 2 e 3. Menor múltiplo comum do 2 e do 3. É o 6, né? Ele é o menor múltiplo comum a 2 e 3. Tem outros múltiplos comuns? Tem um monte de múltiplo comum. Tem o 6, o 12, o 18, o 24. Mas o menor deles, excluindo o zero, lógico, tá? Vai ser o 6, tá legal? Então essa é a ideia de MMC, de menor múltiplo comum. Vamos colocar mais alguns exercícios para a gente treinar? Então eu vou colocar o exercício na lousa, não tá na apostila, tá? É só para a gente treinar. Eu quero que você pause o vídeo na hora do exercício e tente fazer antes do professor, ok? Pessoal, eu coloquei aqui na lousa 2 exercícios, tá? Quero calcular o MMC de 4 e 6 e o MMC de 5, 6 e 10. Então, como nós já vimos, né? MMC é a sigla de menor múltiplo comum. Ou, como vocês também podem encontrar em outros lugares aí, mínimo múltiplo comum. Tá certo? Então, olha, vamos fazer logo do jeito matemático, né? Como é que eu encontro o MMC de 4 e 6? Como eu quero, então, saber a respeito dos múltiplos comuns, eu vou listar, né, os múltiplos de 4 e vou fazer uma lista dos múltiplos de 6. Aí depois a gente vai circulando aqueles que são comuns. Então, nós já sabemos calcular os múltiplos de 4. Sim? Múltiplos de 4 são as multiplicações de 4 pelos números naturais, né? Então, eu faço 4 vezes o 0, que dá 0. 4 vezes o 1, que é 4. 4 vezes o 2, dá 8. 4 vezes o 3 é 12. 4 vezes o 4 é 16. 4 vezes o 5 dá 20. E assim por diante, tá? Eu vou multiplicando o número 4 pelos números naturais e vou montando aqui os múltiplos de 4. Tá legal? Para eu encontrar os múltiplos de 5, como é que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar agora o número 5 pela sequência dos números naturais. Então eu faço aqui 5 vezes o 0, que dá 0. 5 vezes o 1 é 5. 5 vezes o 2 é 10. 5 vezes o 3, 15. 5 vezes o 4, 20. 5 vezes o 5, 25. E assim, sucessivamente, né, multiplicando o número 5 pela sequência dos números naturais, a gente obtém ali os múltiplos de 5. Faltou reticências lá nos múltiplos de 4. Bom, há reticências para indicar que a sequência continua. Bom, já temos então a sequência dos múltiplos de 4 e de 6, Marcelo. Você colocou errado, garoto. Vamos arrumar aqui rapidinho. Montei a sequência dos múltiplos errada, né? Então é 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. O que mais que a gente tem? 48, 54, 60 e assim vai. Né? Então tá aí os múltiplos de 6. Agora que a gente tem as duas sequências, vamos analisar quais são os múltiplos comuns. Comum é aqueles que repetem, que são iguais, né? Então a gente tem o 0 como múltiplo comum. Tem mais alguém que é múltiplo comum? Opa, temos o 12. Tem mais alguém que é múltiplo comum? Temos o 24. Mais alguém? Opa, tem 36. Então, olha quantos múltiplos comuns tem o 4 e o 6. 0, 12, 24, 36.
Se eu tivesse colocado mais um número aqui, apareceu 48. Então, esses são os múltiplos comuns. Agora, qual deles é o menor? Tá? Excluindo o zero. A gente nunca vai contar o zero para cálculo de MMC. Então, desses múltiplos comuns, esses que eu circulei, qual deles é o menor? Isso, é o 12. Né? Então, o MMC de 4 e 6 é 12. O menor múltiplo comum do 4 e do 6 é o 12. Tranquilo? Vamos lá, então, responder agora a de baixo. Quem é o MMC de 5, 6 e 10? Então, mais uma vez, o que nós vamos fazer? Montar a sequência dos múltiplos de 5, de 6 e de 10. Tá legal? Do 6 já está pronta. Do 5 eu tinha feito por engano. Desculpa aí, foi mal. Vamos lá, então. Começando com os múltiplos de 5. Eu sei que os múltiplos de 5 são os resultados de 5 vezes a sequência dos números naturais. 5 vezes o 0, que dá 0. 5 vezes o 1, que é 5. 5 vezes o 2 é 10. 5 vezes o 3, 15. Quem mais que tem aí, gente? Tem mais alguém? 5 vezes o 4, que é 20. Depois o 25. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e assim por diante, né? Agora, e os múltiplos de 6? Quem são os múltiplos de 6 que eu vou... Quem são esses múltiplos de 6 que eu vou colocar aqui? Bom, são os mesmos de lá de cima, é só copiar, né? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 e assim vai. E ainda falta colocar aqui os múltiplos de 10. Né? O 10 é um número natural e que se eu quiser encontrar os múltiplos de 10, basta multiplicar o 10 pela sequência dos naturais. 10 vezes o 0 que dá 0, 10 vezes o 1 que é 10, 10 vezes o 2 que é 20, 10 vezes o 3 que é 30, depois o 40, o 50, 60, 70, 80 e assim por diante. Bom, ficamos com 3 sequências numéricas e a gente tem agora que encontrar os múltiplos comuns. Vamos lá, com muita calma. Temos o 0, que vai ser comum sempre, né? Porque o 0 ele é múltiplo de todos os números. O que mais que a gente tem de comum? Olha, o 5 ele apareceu só nessa sequência. O 10 ele aparece em duas, mas não basta ser somente em duas, tá? A gente está estudando 3 números, então tem que ser um múltiplo comum nas 3 sequências, ok? Então o 10, apesar de ter aparecido aqui e aqui, não apareceu na do 6. Quem mais? Ó? O 20 também, o 20 apareceu em 2 sequências, mas eu não vou usar o 20, tá? Porque ele tem que aparecer nas 3. Olha só, o 30. O 30 ele é um número que apareceu nas 3 sequências, certo? 30, 30 e 30. Tem mais alguém? Tem mais algum múltiplo comum? Tem, né? Se a gente olhar com atenção, ó, temos o 60. 60 é um múltiplo comum a 5, 6 e 10. Então perceba que a gente tem aqui o 0, o 30, o 60, depois teria o 90, o 120, o 150. Eu tenho um monte de múltiplos comuns a 5, 6 e 10. Mas eu quero o menor. Qual é o menor múltiplo comum do 5, do 6 e do 10? Excluindo o 0, é claro. Né? O menor múltiplo comum, então, vai ser o 30. Então, o MMC de 5, 6 e 10 é 30. Legal, né? Bom, vou colocar na sua tela o primeiro exercício da apostila para a gente fazer juntos, ok? Aguarda aí, então. Primeiro tente fazer, né? Pause o vídeo, como sempre, e depois aguarda a correção. E olha só, o primeiro exercício pedia para a gente completar a sequência com os múltiplos de 9, os múltiplos de 6 e depois responder uma pergunta que estava aqui embaixo. Vamos lá então, ó. Para eu encontrar os múltiplos de 9, pessoal, basta multiplicar o 9 pelos números naturais, né? 9 vezes o 0, que vai dar 0. 9 vezes o 1, que dá 9. 9 vezes o 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Depois eu tenho 9 vezes o 5, que dá 45. 9 vezes o 6 dá 54. 9 vezes o 7 dá 63.
E depois, se eu fosse continuar aqui, apareceu 72. Tá certo? E assim por diante, tá? É uma sequência infinita. Lembrem-se sempre disso aí. Agora vamos colocar os múltiplos de 6. Eu tenho aqui já o resultado de 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2. Então agora eu completo com o resultado de 6 vezes 3, 6 vezes o 4, 6 vezes o 5, 6 vezes o 6, que é 36. Depois vem o 6 vezes 7, 6 vezes o 8, 6 vezes o 9, 6 vezes o 10. E essa sequência, ela também é infinita, né? Ela não termina aqui no 60, tá? Tem uma reticências aqui. Assim como aquela não termina no 72. Agora tem uma pergunta aqui. Aliás, são várias perguntas numa só. Quais desses números são múltiplos de 6 e também de 9? Então, quais desses números são múltiplos de 6 e também de 9? Então, ele quer saber quais são os múltiplos comuns, né? O 0 é um deles. Quem mais? O 18 é outro múltiplo comum do 6 e do 9. Então, 0, 18. Tem mais alguém? Olhando aqui, a gente enxerga o 36. Então, 36 é mais um múltiplo comum do 18, do 9 e do 6. Mais alguém que apareceu aqui? Opa, o 54, né? Certo? 54 é mais um múltiplo comum. E essa sequência ela não vai acabar aqui, tá? Esses são os múltiplos comuns que estão escritos na lousa. Mas a sequência ela continua infinitamente também. Agora a gente tem outra pergunta para responder aqui, ó. Excluindo o 0. Excluindo o 0, qual deles é o menor? Tá? Lembra da ideia de MMC, menor múltiplo comum. Então, excluindo o 0, o menor é o 18. Ok? Então, o menor deles é o 18. E aí, podemos dizer, então, que o MMC de 9 e 6 é igual a 18. Certinho? Então, ó, vou deixar a tarefa agora no final do vídeo. Não deixe de fazer. Na terça-feira, durante a live, a gente faz a correção, tira as dúvidas. Ó, um beijo, um grande abraço aí. Fiquem com Deus e uma boa semana.